soube arquitetar o seu voto de forma que você pudesse pagar. Perdeu a filha. Jacó, como não tinha nada, mesmo não tendo nada, ele fez um voto inteligente. Daquilo que tu me deres primeiro, eu tirarei uma parte e te devolvo, se tudo der certo na minha vida. E esse voto perpetuou por milênios, porque até hoje, Israel é o que é. O povo que é descendente de Jacó, que são os judeus, são prósperos. Dificilmente você vai ver um judeu só rico. Na maioria das vezes eles são milionários, por causa do voto de um homem. Por causa de um voto seu bem feito, você pode mudar o rumo e a história da tua família. Um voto. O que você pode entender por voto, eu posso dizer como se fosse uma promessa. Você faz uma promessa para um santo, para uma entidade, para seja lá o que for. E você já sabe o que você quer e você paga. Será que você tem pago exatamente aquilo que você tem pedido ou prometido? Será que o teu voto ele tem sido exatamente feito na medida daquilo que você espera? O teu voto e a tua necessidade no momento eram compatíveis com aquilo que você pediu? Todos os votos e orações que são feitos diante de Deus, existe um compromisso, existe um peso muito, muito grande no mundo espiritual. Porque quando você vota, quando você faz um voto, faz uma promessa diante de Deus, além daquilo que você prometeu que iria dar, você está dando uma parcela espiritual do teu sangue, da tua vida. Porque todas as coisas foram criadas através da palavra. Todas. Se você pegar o livro de Gênesis, você vai ver Deus dizendo: haja terra, e houve terra. Haja luz, e houve luz. Haja firmamento, houve o firmamento. Haja separação entre as águas e a terra, e foram separadas as águas do mar e a areia da praia. Que sejam feitas as estrelas, e assim por diante, até a criação do homem. Então a palavra, aquilo que sai da tua boca, aquilo que você pronuncia diante de Deus, não só diante dos homens, mas diante de Deus, tem um peso tremendo. Porque aquilo que você promete ao homem, ela morre no homem. Mas aquilo que você promete a Deus, segue a eternidade. Porque durante toda a eternidade, aquele voto não cumprido vai ficar vagando e vai ficar gritando a respeito da sua dívida. E tudo aquilo que você pretende e espera no futuro vai ficar pendente por causa deste voto não pago. A melhor coisa que se pode fazer para que se possa reverter uma determinada situação que às vezes nós podemos estar passando por causa de pendências, porque o homem, quando precisa, quando nós estamos necessitados, nós prometemos até aquilo que nós não temos, porque a necessidade grita mais alto. Mas depois que a gente conquista, a memória some. Depois que a gente conquista, as nossas palavras, elas vão embora junto com a necessidade. A necessidade vai embora, a lembrança também, a memória, só que o peso e a dívida, ela fica. Porque você dever para um homem, ele pode esquecer e pode perdoar. Mas quando você deve para Deus, no mundo espiritual, você continua devedor. Até o momento que você... Muitas vezes as nossas vidas ficam travadas por causa de um voto mal feito, por causa de um voto mal cumprido,
um voto mal cumprido, mal pensado. E quando entregamos a Deus, entregamos aquilo que é o resto. Um exemplo daquilo que é o resto está em Malaquias. O livro de Malaquias, se você chegar no livro de Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 5, vai estar escrito que Deus diz o seguinte: vós me roubais, e vocês me perguntam, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas, porque vocês trazem para mim o cabrito manco, a ovelha cega, o animal doente, e oferece para mim aquilo que é o resto. Aí depois ele tenta consertar com o homem, Deus tenta consertar com o homem, trazendo o texto que é conhecido a respeito do dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, fazei prova de mim, se não vos abrir as janelas do céu, derramar sobre vós bênçãos sem medida, e por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da vossa vide. Porque o dízimo, como eu já expliquei outra vez, ele repreende tudo aquilo que é prejuízo na sua casa. Tudo. Uma vez que você retira 10% ou uma parte daquilo que veio nas tuas mãos, porque tudo o que vem nas tuas mãos vem de Deus. Esse negócio de dízimo, fazendo parênteses aqui, reforçando, não é coisa que a igreja evangélica inventou, não é coisa que pastor inventou, não é coisa que padre inventou. Isso é um princípio espiritual de dai e ser-vos-á dado, como Jesus ensinou em Mateus: dai-vos e ser-vos-á dado, com uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Porque aquele que todo que pede, recebe. Porque maior coisa é dar do que receber. Porque você nunca vai ter um pé de milho ou um pé de feijão se antes você não entregar a semente primeiro. Não tem como você ter uma planta sem que você tenha que entregar a semente. E Deus, Ele é benevolente porque primeiro Ele te dá e depois Ele espera receber. Isso é um princípio espiritual, natural até. Não é nem espiritual, é natural. A natureza fala para que você dê primeiro. Aí depois eu te devolvo, como diz a Bíblia em Eclesiastes, diz assim, 100 por 1. Quando você entrega uma semente, a terra te devolve 100 vezes. Ou quantas vezes você viu alguém plantar um caroço de milho e nascer uma espiga com um caroço só? Uma espiga com centenas de caroços. Você planta um caroço de uma semente de feijão e nasce várias vargens de feijão. Você coloca lá um carocinho de arroz e nasce aquele pé lá com aquele ramo cheio de arroz. Porque a terra, ela é rica, ela é bondosa. Então ela sempre te devolve muito mais do que aquilo que você entrega. E nós, como seres humanos, principalmente em relação a Deus, nós somos egoístas. Tudo bem, a nossa cultura espiritual, a nossa cultura ocidental até, ela não ensina para nós, não tem a cultura de ensinar aos filhos o princípio espiritual do dar e receber. Isso não quer dizer que você é generoso, você é bondoso, você entrega aos pobres. Não. O princípio espiritual e humano é sempre entregue, dê primeiro, para depois receber. O Evangelho está cheio de exemplos que Jesus fala assim: dai a quem te pedir e não te negues de quem pedir emprestado. Isso não quer dizer que você vai ficar distribuindo dinheiro, mas dependendo da necessidade de alguém, não se negue a fazer. Porque Deus está abrindo uma oportunidade para que você seja abençoado. Uma oportunidade. Eu e a Thalita, quando a gente está na rua, a Thalita vê alguém pedindo, a Thalita pergunta para mim:
minha necessidade é droga, porque ela sabe que eu consigo identificar. Não é necessidade, a gente vai lá e entrega. Aquilo é necessidade. Aí você vê uma pessoa pedindo, me ajuda aí mascando chiclete. Você sabe que aquela pessoa está precisando? Não está precisando. O outro vem te pedindo dinheiro com o olho vermelho, você sabe que você vai dar dinheiro para ele acabar com droga. Mas não negue aquele que te pedir por necessidade. É uma porta espiritual que está se abrindo para que você seja abençoado. Porque aquele que dá, recebe. E como eu estava falando, o dízimo não foi inventado por uma religião, por um dogma, por um líder espiritual, ou seja lá quem for. Isso é o seu princípio. Só que foi criado tabus, a própria igreja evangélica, infelizmente, criou-se nela em si, e por causa do mau caratismo de muitos líderes, essa pecha maldita em cima do dízimo. Mas quem já viveu e quem já provou das benesses de ser e viver uma vida de dizimista, um voto de dízimo, sabe o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. Porque você não está falando e não está fazendo um voto com um homem, com uma igreja, com um templo. Você está fazendo um voto com Deus. E você pode me pedir, então quer dizer que se eu receber o meu salário tem que tirar 10%? Isso não quer dizer nada. Quando você é dizimista, você vai dar aquilo que está no teu coração, mas que devolva a Deus. A teologia corrente estipulou que só pode ser dinheiro. Claro. Mas o conceito espiritual é devolver a Deus aquilo que Ele te deu. E a gente só devolve 10%, os outros 90% ficam conosco. E aquilo que fica conosco é prosperado muito mais do que se você tivesse ficado com 100%. E eu falo isso porque, como eu sempre digo, nada do que eu digo aqui, eu digo sem ter vivido, sem ter provado, sem ter tido a própria experiência. Isso é verdade, isso é fato, isso é uma realidade espiritual. E o dízimo é um voto. Quantas pessoas falam, vou fazer um voto a Deus e vou tirar uma parte do que eu ganho e vou devolver a Ele no centro, vou devolver a Ele numa instituição de alguém que está precisando. A Thalita gosta de vez em quando de ajudar alguns centros de animais que estão desamparados. Então você está fazendo a sua parte, você está devolvendo de uma forma ou de outra. Mas você está cumprindo o seu voto. E muitos desses fazem voto, fazem por um tempo, são muito abençoados e esquecem. Conheço pessoas que estavam em extrema miséria, fez um voto sério, conseguiu emprego, conseguiu recuperar sua vida financeira, recuperou a sua família, comprou casa, comprou carro, comprou casa na praia. Aí foi gastar o seu dinheiro na casa da praia, esqueceu de devolver a parte de Deus. Depois de um tempo, perdeu tudo. Porque não se brinca com o homem, com Deus. Você pode até brincar com o homem. Que você pode inventar qualquer coisa que está com dificuldade, isso, aquilo, e ele vai ter até um coração humano, depois você me dá, não tem problema. Mas você não pode enganar a Deus. Voto é coisa séria. Porque antes de que você possa pedir alguma coisa através do seu voto, Deus já te deu a vida para você. Ele já te deu a saúde. Se você faz um voto para que seja em prol de algo em relação à tua saúde que está debilitada, Deus vai restaurar a tua saúde. Mas cumpre o voto que você faz. Seja dízimo, seja oferta, seja voto, seja qual for, você está lidando diretamente com Deus. Trate os seus compromissos com Deus
muito mais sério do que você trata com homens. Porque se você tratar os compromissos que você tem com Deus, assim como você trata com o homem, você é um miserável. Desculpe falar. Porque você está cavando a sua própria cova. Não porque Deus é vingativo, porque você ficou devendo a Ele, Ele vai lá e arranca o que você tem. Mas que você abre na sua vida brechas espirituais que podem arrancar aquilo que você tem. Alguém pode dizer, não, você está inventando isso. Leia a Bíblia. Que nem uma pessoa fala assim, mas tudo que você fala tem a ver com a Bíblia.